Olá! Quem é que está ansioso por começar mais um programa de Sair da Bolha? Quem é? Prontos a falarmos de viagens? Hoje é um programa muito especial, mesmo. Como Portugal é o melhor país do mundo, hoje vamos vaguear por terras lusas com o Jorge Montes. E não há ninguém que conheça Portugal tão bem quanto o Jorge e o filho Miguel. Jorge, bem-vindo ao Sair da Bolha. Que bom que é termos um blogger de viagens tão experiente em Portugal como tu, pá. Acho isto espetacular. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Era tempo de conhecer o país a sério, não é? Claro, tem que ser. Portugal é tão Depois de muito lindo. tempo a andar por aí. Portugal é tão lindo, é maravilhoso. Portugal é o país melhor do mundo. Tu repara, temos 800 quilómetros de comprimento por 200 e poucos de largura. Verdade? E diversidade Super. absolutamente É verdade. impressionante, não é? Verdade, verdade. É fantástico, é fantástico. Olha, descreve-te um bocadinho para te ficarmos a conhecer melhor, a ti e ao teu filho Miguel, que não se pode juntar a nós hoje, não é? Descreve-te um bocadinho como pessoa, não como blogger, mas como pessoa, para te ficarmos a conhecer um bocadinho melhor. Então, eu sou... Enfim, já tenho mais anos do que aqueles que gosto de me lembrar. Enfim, tenho fundamentalmente muitos quilómetros, Okay. Fundamentalmente muitos quilómetros. Pronto, eu tenho 57 anos e fui durante mais de 30 anos jornalista, ok? Agora faço coisas ligadas à comunicação, mas já não tenho carteira profissional, já não tenho. E, portanto, sou enfim, mas o jornalismo fica dentro de nós, não é? Portanto, como jornalista, eu sou fundamentalmente uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que gosta muito de ouvir os outros, ok? E portanto, eu sou... Eu gosto de ser surpreendido pelas pessoas. Fundamentalmente é isso, ok? Espero surpreender-te, então. Surpreendes-me de certeza absoluta, de certeza absoluta. E acho que vai começar já pela próxima pergunta. Mas... Olha, porquê é que quiseste ser blogger de viagens em Portugal? Em Portugal, enfim, foi também uma série foi um contexto que me levou a isso. Mas depois de tanto tempo, mesmo como jornalista, viajei muito, enfim, para sítios menos simpáticos, não é? Eu achava que faltava histórias que permitissem às pessoas ter dicas para entusiasmá-las para ir a locais. Okay? O Portugal de Les a Les é um projeto em que fundamentalmente contamos histórias, não é? Raramente aparece aquele tipo de conteúdo onde ficar, o que fazer, o que ver, também aparece, obviamente, mas muito pouco. Nós gostamos de contar histórias, de fazer reportagem, ao fim e ao cabo, é tão simples como isso. E penso que essas histórias levam as pessoas a querer descobrir aqueles territórios onde elas se passaram e a ter as suas próprias histórias e as suas próprias experiências. Porque Portugal é, de facto, extremamente rico. Extremamente rico. Sem dúvida. E o Miguel, o teu filho, ou seja, como é que vocês se dividem no blog e nas vossas viagens? Quais são as funções, os papéis de cada um? Pronto, o Miguel é um homem com 25 anos que está a terminar um curso profissional de fotografia no Instituto Português de Fotografia. E, portanto, nós funcionamos como equipa e verdadeiramente como equipa. Isso é muito curioso. Quer a preparação, enfim, tudo isso fazemos os dois, não é? Mas depois, no terreno, ele é o homem da imagem e eu sou o homem da escrita. Da palavra. Pronto, também faço os vídeos, também faço muito vídeo, porque gosto, é um gosto que tenho, mas o Miguel é o homem da imagem. E eu faço o resto, não é? Escrevo. Há pouco, diz, desculpa. Não, e é muito giro ver que temos os dois esta curiosidade jornalística, esta curiosidade de conhecer e de interpelar os outros e de receber o que os outros nos dão. Portanto, é perfeito. Enfim, uma aventura de pai e filho, ou tornou-se uma aventura de pai e filho. É muito bonito.
É fantástico, é muito giro. Sem dúvida, é uma maneira de vocês também estarem mais vezes juntos, mais tempo juntos, do tempo de qualidade também, não é? É fundamentalmente tempo de qualidade, não é? E o Miguel hoje, enfim, com a idade dele, deve haver muito poucas pessoas que conheçam um país como ele conhece, não é? E isso é extraordinário, isso é muito bom, isso é muito simpático. E depois funcionamos muito bem, e damos muito bem no terreno, pronto, que é excelente. Podia não funcionar, não é? Entre pai e filha, naquela diferença de geração, não é? Absolutamente, e podíamos não atacar os temas da mesma maneira, pronto, podíamos não chegar, e não era uma questão de ser pai e filho, podia não funcionar, não é? E não gostarem Aliás, eu comecei das o mesmas projeto, coisas, não é? quando eu comecei o projeto ia sozinho, e depois logo a seguir, meia dúzia de meses, comecei com o Miguel. E ao princípio foi quase um acompanhar, até que percebemos, não, funcionamos tão bem e vamos a isto. Não é? Chegámos a estar 3 meses sem ir a casa, sempre a viajar só em Portugal. Não é? Só em Portugal, que bonito. Muito bem. Tu há bocado falaste sobre destinos que foste como jornalista que não são tão, ou com um propósito não tão bom, não é? Queres-nos falar um bocadinho sobre esse assunto? Posso falar, enfim, eu tive uma grande carreira em jornais, fundamentalmente Lisboa, e no jornal A Capital, que já não existe, eu era um repórter, era aquele que ia para sítios quando era difícil ir ou assim. Portanto, estive na erupção da Ilha do Fogo em 1995, portanto essa foi uma experiência divertidíssima, porque foi uma erupção sem consequências de maior, não é? Pronto, claro. Foi só assim. Muito bem, não é? E vivi em Sarajevo, mesmo na transição do final da guerra para a paz. Como é que foi viver em Sarajevo? Foi muito giro, como é muito giro viver em qualquer sítio, ok? Mas foi difícil. Eu, nos primeiros dias, não podia dormir na cama, tinha de dormir no chão, ao pé da cama, porque a janela tinha buracos de bala e ainda se ouviam tiros e tal, enfim. E os últimos dias também não foram fáceis. Pelo meio foi uma experiência muito boa, terrivelmente boa, não é? Pronto, muito enriquecedora humanamente, muito enriquecedora enquanto jornalista, mas muito dura, como deves imaginar, não é? Claro que sim, imagino que sim. Mas tu és um apaixonado por Portugal, não é? Yep. Sou um apaixonadíssimo por Portugal. Sabes que eu comecei este projeto pouco tempo depois de vir de uma grande viagem de 10 meses pela Ásia, ok? Mochila às costas, transportes públicos e tal. E conheci e vi coisas absolutamente fabulosas e tive experiências únicas e tal. E eu já conhecia bem Portugal, fruto da minha profissão anterior. Mas comecei a ir a locais onde, ok, se passasse lá tudo bem, até podia perder umas horas, não é? Mas acabava por lá passar 3, 4 dias e o entusiasmo a ser cada vez mais crescente, porque de facto, repara, a diversidade que nós encontramos neste país é daqueles que eu conheço, não conheço muita coisa mesmo, mas não sou um globetrotter como muitos de nós somos, mas a minha experiência, pela minha experiência, são raros, para não dizer que este é o único, porque mas são raros os países tão pequenos, com uma diversidade tão grande, quer do ponto de vista paisagístico, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista gastronómico, não é? É raríssimo. E, portanto, nós aqui, assim, neste pequeno território, podemos passar aqui uma vida a ter experiências completamente diferentes e a sermos constantemente surpreendidos. Sou um apaixonado por
Portugal. Sem dúvida, eu concordo plenamente contigo, plenamente mesmo. E qual foi a tua maior aventura em Portugal? Sei lá. Sei lá, eu calculei que me fizesse essa pergunta e pus-me a pensar. É assim, eu verdadeiramente, pronto, gostei muito de voar entre montanhas, por exemplo, em Ribeira de Pena, é uma experiência muito boa, parecemos pássaros. Voar como parapente? Não, num Então, slider, deitado entre montanhas, que aquilo não faz assim uma inclinação muito grande, faz uma pequena inclinação, são 1500 metros, é um voo. É um voo. Aquilo demora o tempo suficiente para tu te sentires a voar. Estás a 400 metros acho que é 400 metros, posso estar errado. É o Fantastic Cable do Mundo de Aventura, acho que é como se chama. É uma experiência, sim. é muito bom. Assim como das coisas mais bonitas que me aconteceu foi estar numa tasca com um grupo de homens no Redondo, não é? Grupo de pessoas que hoje são minhas amigas. Eu voltei várias vezes ao Redondo, telefonamos-nos, tornámos-nos amigos. E estarmos a ver uns copos, a petiscar e tal, e eles a meterem-se uns com os outros, pronto. Eu ali todo contentinho, e de repente há um que diz, então vai uma, e começam a cantar a alentejana. Espetacular. Como eu, enfim, que já passei um tempo em Serpa profissionalmente há muitos anos, não ouvia há mais de 30 anos, foi absolutamente emocionante. Portanto, as aventuras podem ser variadas. Variadas e só encontrar pessoas, mas encontram-se muitas coisas e conseguimos muitas aventuras por aí. E uma história que tenha corrido mal? Mal. Em Portugal, Nada. nada de extraordinário, porque se as pessoas nos chateiam, nós estamos em casa, estamos confortáveis e respondemos como respondemos estando em casa e confortáveis, não é? Assim, a história mais... se tu quiseres, em que eu mais me acagacei, a palavra é essa. A palavra certa foi no Irão. Eu no Irão conheci um médico, um tipo novo, porreiríssimo, e ele levou-me a uma festa em Shiraz. E uma festa giríssima de noite, lá numa casa, no meio, uma pessoa tinha quilómetros e quilómetros e quilómetros, e depois por terra batida até chegar a um casarão. E então, um grande grupo de malta, rapazes, raparigas, as raparigas todas muito giro, porque independente... Que idade tinhas? Eu tinha 50 anos. Ok. eu aos 50, em vez de pôr uma mantinha pelos joelhos, fiz-me ao mundo. Okay? Estou bem interrompido. Não, e então era muito giro as miúdas, porque independentemente do corpo, fossem magras, anoréticas, gordas, muito gordas, XL, independentemente disso, estavam todas de top e de sainha pequenina, porque elas, como sabes, têm uma rígida obrigatoriedade de se vestir. Portanto, tem um dress code. Tem um dress code muito rígido. E pronto, e portanto estavam assim. Pronto, havia vodka, enfim, sei lá, música e pop e tal, foi muito divertido. E no final tivemos o azar, tivemos a sorte, porque eu lá está, aí a idade é um posto, disse aos meus companheiros, ninguém bebe nada. Pronto. E à saída, no final da terra batida, aparecem-nos 3 jipes da polícia, armas apontadas, encostam-nos à parede. E eu vou dizer, pronto, já foste. Já foste, vais ter uma péssima experiência. Mas não, a coisa resolveu-se. Eles, de facto, o que queriam era ir até à casa e receberem para olharem para o outro lado, não é? Mas foi um momento absolutamente tenebroso. Sim, que susto! Não irão ser um ocidental preso,
Não era fácil, não era fácil. Mas Não pronto, acredito. correu bem, Correu foi bem. só um grande susto e pronto. E uma história para a vida. Certo. Para contares agora aqui. Exatamente. Olha, no teu blog tu falas de lendas Uhum, e até falas de muitas lendas. Ou uhum. seja, há muitas lendas em Portugal. Imensas, Queres-nos imensas contar lendas. algumas? Ui, agora assim de repente, há uma muito gira, que aliás se repete em vários sítios, nós escrevemos-la a partir de Arnoia. Arnoia fica em Celurico de Basto, é um castelo pequenino, muito giro, muito bonito, em que se vê aí pelo horizonte, montes e vales, aquilo é muito bonito. Mas que eu já tinha visto, já tinha ouvido falar dela também em Pampilhosa da Serra. E então é assim, eram os mouros, ali nunca houve mouros, mas pronto, eram os mouros que estavam no castelo, e os pobres dos cristãos queriam tomar aquilo, mas os mouros eram muito fortes e os cristãos não conseguiam chegar. E então um dia, ou uma noite, lá houve um escudeiro que chegou ao senhor que comandava o exército e disse: tenho uma ideia. Pronto. Então como é que fazemos? Fazemos assim, fazemos assado. E nesse dia à noite, os mouros começam a ouvir um grande tilintar de armaduras e olham e veem luzes a perder de vista de um exército em movimento. E então, vendo que estavam em desvantagem, fugiram. Então o que era aquilo? Eram grandes rebanhos em que nos cornos das cabras puseram velas e o tilintar das armaduras eram guizos. Ok? E pronto, isto repete-se, isto vai-se repetindo. Há muitas demoras encantadas, disto, daquilo, há muitas lendas muito giras. Depois há aquelas das imagens que foram descobertas num sítio qualquer, normalmente ao pé de uma rocha, ou enterradas, foram levadas para a terra e depois desapareceram, porque tinham regressado por seu pé ao local onde foram encontradas. Portanto, o que queriam era que fosse erigida ali uma ermida, uma coisa qualquer. Há muitas histórias destas. E depois há outras que têm a ver com ou que se baseiam em factos reais, ou que partem de um facto e depois fazem a lenda. Essas são mais locais. É muito interessante. Achei super gira essa parte do teu blog, achei mesmo engraçado e estive a ler algumas e achei mesmo muito giro como é que tu consegues ainda trazer um bocado de magia para o teu blog, não é? Isto, no fundo, traz-nos assim um bocadinho de frescura, não é? De frescura sobre Obrigado. Portugal. Portugal tem histórias muito giras, até a história dos Três Rios, que é a história do Guadiana, do Douro e do Minho, não é? Os Três Rios internacionais, como é que nasceram. Então é uma história em que um era preguiçoso, veio mais lentamente, que era o Guadiana. O outro é uma história baseada em absolutamente nada, não é? Pronto, mas muito bonita, muito bonita. E eu gosto disso. E nós, é assim, sou eu e o Miguel, de vez em quando temos gente que escreve ou que ilustra ou que faz qualquer coisa. E muitas das lendas não são escritas por mim, são escritas pela Isabel Cruz, que já há uns tempos que não faz, por afazeres profissionais, mas no início era ela que fazia, e portanto também há que dar o crédito a quem o merece, não é? E ela fazia isso muito bem, e pronto, eu depois continuei. Obviamente. São mais histórias surpreendentes, não é? É mais uma surpresa. E também falas de gastronomia e de vinhos. Pois falo. Acredito que sim, porque Portugal é muito bom em gastronomia e É em vinhos excelente. também. É excelente. Olha, o primeiro texto que eu fiz sobre uma visita era de enoturismo, não é? De turismo vinícola. Eu escrevi uma coisa que era mais ou menos verdade. Eu gosto de vinho, ok? Gosto de saborear vinho.
E depois, ou gosto ou não gosto, ou gosto mais ou gosto menos, ou me provoca estas sensações ou aquelas. Mas eu, na altura, então o que eu escrevi foi, eu castas, pensava apenas que era um sistema existente na Índia, ok? Portanto, castas de vinho, isso para mim era nada. Continua a ser, já começa a perceber, enfim, isto começam a ser, já acho que são 4 anos a fazer um blog, e, portanto, enfim, começo a ter algum, mas são visitas normalmente muito interessantes, quer às caves, quer muito interessantes. Eles explicam-nos, por exemplo, sabes que o espumante não se deve beber por uma flute? Por acaso sabia, porque há pouco tempo estivemos no Douro e explicaram-nos Pronto, lá isso. está. Lá Sim, está. Já podes agora explicar, mas podes para quem explicar não porquê. perceba, é porquê? Porque nós com a flute inclinamos muito a cabeça e, portanto, o líquido escorre para a parte posterior da língua, que é aquela que apanha os ácidos. E, portanto, não conseguimos saborear integralmente o espumante. Pai, são estas pequeninas coisas, não é? Sim. Que são muito giras. E depois, em termos de gastronomia, Há algum sítio que tu nos queiras dizer sobre onde é que se come mesmo bem e que vale a pena eu, por exemplo, vir de Lessa até, sei lá, até olha, ao Alentejo ou até ao Algarve, porque há um prato que é incrível e delicioso e que vale a pena. Deve haver sim, isso, sim. não é? Não, há imenso, há imenso. É Olha, mesmo. podes ir a Pudense, Onde é que fica o Pudense Pedense? em Macedo Cavaleiros, ok? Pudense é a aldeia dos caretos, Ok. ok? Que agora são património da humanidade. Pronto, podes ir a Pudense e há lá, logo à entrada, um restaurante que se chama, acho eu, que é o Zé do Abado, uma coisa assim, aquilo é grande. Se calhar a melhor posta que eu já comi na vida. Os homens tratam aquilo, a carne é feita em forno de lenha e tal, mas só com sal. Eu já lá comi 2 ou 3 vezes e nunca houve um dia que eu dissesse da outra vez estava melhor. Não, Certo. nunca houve isso. Está sempre Foi, maravilhoso. posso-te dizer, agora assim, nomes, assim de repente, mas posso-te dizer, por exemplo, comida alentejana, eu adoro comida alentejana. Também eu adoro. Quer a rica, quer a pobre, ok? Sim. A pobre é um exercício de imaginação e imagino eu que tenha sido de desespero, não é? Claro. Mas de facto conseguiram coisas absolutamente brilhantes. A sopa de beldroegas com, com, com queijo de cabra é de chorar por mais. Então eu aconselho o redondo e as terras em volta, porque tive lá excelentes Aldeia da Serra. Em Aldeia da Serra há 2 restaurantes, um do lado esquerdo da estrada, outro do lado direito, portanto é indiferente se é a subir ou a descer, porque é um de cada lado. E recomendo os 2, são excelentes. O que é que se come aí? Bons. Come-se muito. E bem. Olha, pronto, tem aquelas típicas entradas, não é? Sei lá, os ovos com farinheira, os queijinhos, essas coisas todas. Tem uma sopa de tomate com carne e numa das casas com carne e bacalhau. Parece uma coisa que, Carne de bacalhau. opa, do outro mundo. Aquilo, a carne é frita, o bacalhau é cozido, mas vem tu vais comendo a sopa e vais picando o bacalhau ou a carne. É estupendo, é estupendo, é muito Já bom. estou aqui a salivar Muito bom. E ligeiramente. depois é normalmente acompanhado por muito bom vinho, não é? Que eles ali naquela zona têm casas que fazem um excelente vinho. Acho que o meu sogro é do Ribatejo, o pai do Diogo, é do Ribatejo de Tomar e produz vinho. Ora, viste? Produz vinho. E Ou tu não seja, ofereces uma sempre garrafa de vinho aos aqui. entrevistados?
Posso oferecer. Mandas-me a tua morada e eu faço-te chegar uma garrafinha de vinho. É um vinho diferente, que é um clarete, nem é branco nem é tinto, é um clarete. Eu conheço, é muito agradável. E é um vinho bastante agradável, se escorrega bem. Escorrega bem. Pois imagino que sim. Escorrega bem. Depois mandas a tua morada e eu faço-te chegar uma garrafa de vinho. Está combinado. Vem, já ganha qualquer coisa. Estás a ver? Que sorte. Olha, qual é o teu roteiro favorito em Portugal? Ou seja, se te dissesse assim, olha, onde é que achas que eu devo ir para conhecer, não para conhecer o melhor, não o melhor, mas o mais diferente, assim, aquele roteiro que nem toda a gente faz? Olha, eu acho que tens de ir ao Planalto Mirandês. Se queres uma coisa diferente, vais ao Planalto Mirandês. Ok. Não Ali conheço. a zona de Bragança, entre Bragança é mesmo a fronteira, entre Bragança e o Douro Internacional. Okay? Tens de ir. Eu sou um fã de Melgaço e Castro Laboreiro. É uma zona muito bonita. Melgaço é uma vila muito gira, com um centro histórico muito bonito, pequenino, com museus muito interessantes. Tem um museu de cinema, muito giro, que é uma coleção, é daquelas coisas que nos caem às vezes de paraquedas. Então, aquilo é a coleção particular de um senhor, que eu agora não me lembro do nome, obviamente, que escrevia nos Cahiers du Cinéma. É um francês, escrevia nos Cahiers du Cinéma, que é assim a grande revista francesa, pelo menos sobre cinema, pelo menos dos anos 80, 90, não sei se depois disso. Era o organizador do festival, acho que de Angoulême, era assim um tipo a sério. E um dia tornou-se amigo de um tipo português de Melgaço, imigrado em França, que trabalhava na construção civil. Ninguém diria, quase daquelas amizades assim à partida improváveis, não é? Tornaram-se tão amigos que ele veio cá visitar o amigo e gostou tanto de Melgaço que acabou por cá comprar uma casa e depois deixou o seu espólio. Ele morreu há relativamente pouco tempo, há uns anos, mas poucos, e doou o seu espólio à Câmara para fazer um cinema. E então é um cinema, para fazer um museu de cinema. Então é um museu que tem uma imensa coleção de aquelas lâmpadas mágicas, não é? Portanto, o antecessor do cinema, não é? Em que a imagem em movimento é feita através de passar coisas e tal. Uma coleção brilhante. E depois muitos cartazes de muito lado, e eles aí vão renovando a exposição dos cartazes, porque tem uma coisa imensa. É um museu que vale mesmo a pena. Assim como vale a pena o museu da migração e do contrabando. Eu acho que o nome não é exatamente este. Que é muito giro, que são, lá está, histórias de imigração e de contrabando, porque Melgaço, concelho mais a norte do país, fica lá mesmo assim na zona onde Portugal faz... e é muito interessante. São pequenos museus, não são... Aliás, encontrei museus muito giros por aí fora. Por exemplo, em Pinhel tem um museu muito giro. É assim, em que eles fizeram uma remodelação, acho que em 2014, por aí, e optaram, em vez de expor tudo, expuseram um pouco, mas muito bem. Não é? E então o museu conta histórias. E é muito bom. Aliás, esse ganhou um prémio, esse museu da Associação Portuguesa de Museologia. Ok. Pronto. Melgaço, já te disse. E agora, mais para sul. É tanta coisa. Eu, como te digo, sou um apaixonado pelo Redondo, porque me apaixonei pelas pessoas do Redondo. Certo. Ou seja, vamos visitar o Redondo. Visitem Redondo, digam que são meus amigos. Pode ser que... Não digam a toda a gente, mas vão dizer que são meus amigos. Pode ser que encontrem alguém que meu amigo seja. Mas olha, eu gosto muito, sei lá, ali de Marvão. Eu, curiosamente, o sítio onde menos vou é o Algarve. Okay.
porque não calha mais do que outra coisa, porque o Algarve interior é muito bom também, não é? Há um sítio, pronto, que tu conheces, obviamente, que é daquelas cidades a não perder, que é Tomar. Não é? Tomar é a não perder, absolutamente. E não é para estar lá um dia. Eu acho que, aliás, em qualquer sítio, olha que eu normalmente vou 3, 4, 5 dias para qualquer sítio, mas para o concelho mais... Proença Nova, passámos 5 dias em Proença Nova. Dir-me-ás, Proença Nova é Pinhal, e tal. É verdade, mas tem tanto para ver. Se nós andarmos por lá à descoberta das fortificações, das trincheiras, e descobrimos-las, e estão lá visíveis, das trincheiras da resistência portuguesa à segunda invasão francesa, e entretanto vamos descobrindo os montes, as paisagens, por aí fora, em todo lado, em todo lado. Conseguimos passar 4, 5 dias, é evidente, nem toda a gente pode, um fim de semana, ir na sexta e voltar segunda-feira de manhã, correr para o emprego, e dá... Em qualquer sítio se tem experiências. Porque mesmo que não haja nada para fazer, na minha opinião, obviamente que vale o que vale, é muito interessante tu interagires com as pessoas do sítio, ou seja, aquilo que tu estavas a dizer, sentar num café e beber um copo de vinho com as pessoas que moram por cima do café ou em frente, não é? E estar ali na conversa, acho extremamente interessante. E acho que vale muito a pena mesmo que não haja mais nada para fazer, vais sempre ter histórias muito boas, deliciosas, que trazes contigo na memória. É isso, e vais encontrar pessoas, e na minha opinião, que vale o que vale, e portanto vale exatamente o mesmo que a tua, não é? Mas quer dizer, vais encontrar pessoas que de outra forma, olha, eu uma vez em Melgaço, em Castro Laboreiro, levaram-me lá a uma branda, portanto a branda são as aldeias que só eram usadas de verão, não é? Eles têm isso ali por causa da altitude, para o pastoreio e tal. Levaram-me a uma branda a ver uma ruína onde debaixo da lareira havia um esconderijo, um grande buraco. E então foi uma jovem com os pais, uma jovem, tinha 16 ou 18 anos, refugiada espanhola da Guerra Civil, que se escondeu ali. E escondeu-se ali, e pronto, sempre que vinha ou a guarda, ou a PID, ou não sei quantos, lá ia a família para ali para coisa, e estiveram ali uns anos, ok? Bom, ele depois sai dessa casa e tal, começa a falar lá com uma senhora da aldeia, não é? Quem se lembra muito bem disso é a tia, não me lembro o nome, é a tia não sei quantos, Então era quê? Era uma senhora de 95 anos, que na altura tinha 95 anos, sã de cabeça e com uma memória prodigiosa, que tinha dormido na mesma cama que esta Eudósia, tinha ela 9 anos, por aí, na primeira noite em que ela esteve em Portugal. E, portanto, conhecia essa refugiada e conhecia toda a história, não é? E a capacidade. Nós tivemos uma tarde não terá sido, 1 hora, por aí, não podíamos cansar a senhora, não é? Mas uma coisa fantástica, quer dizer, de repente, a partir do nada, só porque eu falei ali meti conversa ali com uma senhora que estava ali na rua, não é? Fiquei com um testemunho direto, em primeira mão, de uma história com 70 anos. Certo. É incrível. É incrível. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é a vantagem de viajar no teu país. É que tu não tens barreiras linguísticas, culturais podes ter algumas, e tens de ter cuidado, nomeadamente no fotografar pessoas e tal. No Nordeste transmontano pode ser um bocado complicado. Temos de sempre pedir autorização, mas isso acho que faz parte da vida se queres fazer um grande plano das pessoas, pedes autorização. Claro. Obviamente. Exato, eu também não gostaria que viessem com uma máquina fotográfica aqui na minha cara, não é? Exatamente. E conheço, sei alguma coisa de fotografia, por isso não seria estranho, mas não ia gostar.
não é? Exato. Olha, diz-me uma coisa, qual é a última coisa que tu fazes antes de sair de casa? Olha, porque a experiência me ensinou que tenho mesmo de fazer, é verificar outra vez e outra vez o equipamento. Se levas tudo, se está tudo ok. Exatamente, porque já aconteceu não estar. Pois, E chegar ao local e dizer, ups. pois, sabes que é uma coisa que me falha muito a mim. Nós viajamos sempre, nós os dois, eu e o Diogo, meu marido, e ele trata de umas coisas, ele trata de outras, não é? E, Uhum. nomeadamente, a função dele é ver se o equipamento se tem bateria, se está tudo o que é preciso, os cartões, os carregadores, as lentes, Exatamente. essa catrafada toda. Quando eu vou viajar sozinha, é o fim. Pois não tens esse hábito, não é? Sim, esqueço-me sempre alguma coisa. É verdade. O Miguel até Olha, diz que eu sou um bocado chato nisso. mas tem que ser, porque Mas tem de ser, tem mesmo de tem que ser. ser, Senão tem que depois ser. chegas ao sítio Exatamente. e não te safas. E é uma chatice. Exatamente, não fazes nada. Se me É, esquecer de um carregador, acabou. É enquanto a bateria exatamente. durar, depois, pronto. Exatamente. Ou arranjas outro, não é? Não sei, É, depende do sítio onde estás, se é fácil, se não é fácil, não é? exatamente. Olha, o que é que tu, se pudesses viajar para o passado, o que é que tu dirias, ao teu eu mais novo, ao Jorge mais novo, ao Jorge ali adolescente? Ao Jorge adolescente não lhe diria nada. Diria, faz as asneiras que tens a fazer e depois falamos, ok? Ok? Uh, ao Jorge jovem adulto, diria, epá, é fácil e bom viajar com crianças. Que foi uma coisa que eu não fiz. Atenção, também quando eu tinha os meus... enfim, quando Miguel era pequeno, viajar não era fácil, não é? Era Certo. muito caro. Era muito caro. Mas, de qualquer maneira, foi uma coisa que eu não fiz, mas que nas viagens testemunhei o como pode ser bonito, bom e fácil, mesmo nos destinos mais exóticos, viajar com crianças, não é? E, portanto, seria o que eu lhe diria. Pá, cuidado que viajar com crianças é bom. Certo, certo. Ok, é um bom conselho, é um bom conselho. É. E diz-me uma coisa, e preferias viajar para o passado ou para o futuro? Ah. Temos tido respostas diferentes. Olha, não, eu tenho resposta para isso. Eu preferia viajar para o presente, porque sempre que eu viajo, tenho experiências e, portanto, guardo memórias. Fico Ok, com o passado. E, por outro lado, sempre que eu estou a chegar a um sítio, estou a chegar ao futuro. é verdade. Estou a chegar ao desconhecido. O futuro é agora. E estou a chegar ao desconhecido. Né? E, Certo, portanto, sem dúvida. viajar no presente é muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e planos para próximas viagens, tens? Não tenho, não tenho. Vamos ver no que isto dá. Vamos ver no que Nem, isto dá. Hã? nem dentro de Portugal? Não, eu estava a dizer dentro de Portugal. Para fora agora não tenho. Estou muito focado nisto e pronto. Se bem que acho que quando a pandemia passar, acho que mereço um pulinho, um saltinho, um sítio qualquer diferente olha, só para espairecer. Mas não, em Portugal não tenho, porque os planos vão-se fazendo, quer dizer, não tenho, sei lá, gostava muito de regressar a Peniche, eu sei que tu lá estiveste e aquilo é de facto um sítio muito característico, com uma personalidade muito forte Sim, e com experiências fantásticas, não é? sim. Tenho a certeza absoluta que este ano vou voltar ao Redondo. Olha, eu vou alinhar nesse teu desafio. Este ano vou ao Redondo. Pronto, fala comigo antes que eu tento depois lá em contacto com o pessoal. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Acho que te vais safar bem. Achas? E já agora, deixa-me dizer-te sobre o Redondo uma coisa gira. O Redondo, portanto, fica ali entre Évora e Vila Viçosa. Não é? Sim. E antigamente, por ordem real, quem ia de Évora para Vila Viçosa, para o Paço Real, não é? Tinha de passar obrigatoriamente no Redondo e, portanto, pagar a portagem.
era obrigatório passar no Redondo. Agora só lá vai quem quer e principalmente quem sabe. Certo. Pronto, eu sei que é bom e vou aceitar o teu desafio de ir ao Redondo este ano. Eu espero agora enfim, que a expectativa criada depois não apanha desilusão. Acho que não. Tenho a certeza que não vai ficar defraudada. Olha, tenho aqui uma última pergunta para ti, que é que se fosse feito um filme sobre a tua vida, como é que se chamaria? Podes pensar um bocadinho. Como é que se chamaria? Sei lá. A línguas de perguntador. Não faço a mínima ideia. Eu pensei que me ias dizer Portugal de les a les. Olha, pois, não me lembrei dessa. Porque lá está, se fosse sobre os últimos anos da minha vida, Portugal de les a les. Sobre a minha vida, Certo. enfim. Mas Portugal de Línguas les a de les. perguntador. Eu gosto. Eu vi esse filme. Eu via fácil esse filme. Línguas de perguntador, acho muito bem. Jorge, foi um prazer enorme estar aqui este bocadinho a conversar contigo. Passou super rápido o nosso Não tempo. faço a mínima ideia quanto tempo é que passou. Mais ou menos 30, 40 minutos. Sim, foi muito bom. Foi muito bom. Gostei muito de falar contigo. Diz-nos onde é que te podemos encontrar, qual é o teu blog e as tuas redes sociais. portugaldelesales.pt e as redes sociais, o Facebook, o Pinterest e o Instagram, fundamentalmente. Não é? Fundamentalmente é onde me encontro. Mas já sabem, portugaldelesales.pt. Se quiserem dicas sobre Portugal, minha gente, é com este senhor. É o expert. E olha, vamos ver no Redondo. E vamos ver. Olha, esse é que tinha muita piada. Não tinha? Tinha, sim, senhor. Um beijinho muito grande. Um beijinho. Jorge, espero ver-te em breve, pessoalmente, depois desta pandemia. E cuida-te. Igualmente, foi muito bom falar contigo. Obrigado. Um beijinho muito grande. Tchau. Eu sou a Filipa, dos Intrépid Jumpers, e espero por ti desse lado na próxima segunda-feira, às 9 da noite, no sítio do costume. Um beijinho muito grande.